Bom, declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa e convido para fazer parte da mesa, juntamente com os deputados Gerri e deputada Marlene, o senhor Carlos Hassler, secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o doutor Daniel Paladino, promotor de Justiça, e faço aqui o anúncio das autoridades que fizeram a sua inscrição no cerimonial. Como é que vai? Tudo bem? Por favor. Por favor, doutor. E todos que quiserem fazer uso da palavra, eu peço para que procurem a Juliana. Juliana, se pudesse identificar, para que a gente possa fazer a inscrição das pessoas que quiserem fazer algum questionamento a nós. Então, anuncio a presença do Hélio Leite, que já é gerente de articulação e negócios da CDL, o Egídio Martorano, secretário executivo da Fiesc, muito obrigado pela presença, o senhor Max Tirman, conselheiro da ONG Floripa Amanhã, Rogério Rassi, vice-prefeito da cidade de Anitápolis, Paulo Elias de Souza, engenheiro da Casan, Pedro Joel Horstmann, engenheiro também da Casan, Roberto de Oliveira, da Associação Catarinense dos Engenheiros, Salésio Eftin, vereador da cidade de Anitápolis, Celso Vandressen, vereador da cidade de Anitápolis, Sérgio Freitas, vereador da cidade de Anitápolis, Lucas Antônio Davi, vereador de Anitápolis, Fábio Pereira, vereador de Anitápolis, Silvionei Fortcamp, vereador de Anitápolis. Acho que a Câmara de Vereadores de Anitápolis toda está aí presente, hein? Demonstrando a importância. O Ademir Schlickmann, vereador de Santa Rosa de Lima, o Salésio Vimes, prefeito de Santa Rosa de Lima, até cometi um ato falho, era para eu ter anunciado ele no plenário, também não anunciei, peço desculpas se faço esse anúncio aqui agora nesse momento. O Laudir Pedro Coelho, prefeito de Anitápolis, o Santino Alberto Pútricos, presidente do PP de Anitápolis, o Ricardo Altemiro da Silva, secretário de Obras da Prefeitura de Anitápolis, Ronaldo Carione Barbosa, superintendente do DENIT. Cadê o Ronaldo? Ronaldo, por favor, senta na mesa aqui com a gente também. José Antônio Latrônico Filho, conselheiro do CREA, diretor do Sindicato de Engenheiros. Tratasse bem o pessoal de Xanxerê hoje lá? Lógico, trata todo mundo, né? E o Rodrigo Marques, do CONSEG. As autoridades que não fizeram, vejo aqui também o engenheiro Carlos Alberto Hidrer, quem agradeço a presença. As autoridades que não fizeram as suas inscrições, que façam aqui na entrada para a gente poder fazer o anúncio. Então eu vou passar agora, nesse momento, um vídeo. Peço para a assessoria passar um vídeo a nós. E após, vou passar a palavra ao senhor secretário Carlos Hassler. Meio-dia, 47 minutos, de volta com o seu Jornal do Almoço e estamos de volta com a novela da reforma das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles na capital. O prazo determinado pela Justiça para o começo das obras termina no fim desse mês. Mas, por enquanto, o próximo capítulo, nada de obra. E para complicar ainda mais a situação, um novo edital, você acredita nisso? Terá que ser aberto para que a reforma seja efetivamente concluída. As obras de recuperação das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles mal começaram e já tem gente querendo entender por que a recuperação das passarelas para os ciclistas e pedestres não faz parte do projeto. Hoje, apenas uma das 4 passarelas das 2 pontes está em uso. Como a obra é uma recuperação da ponte, não envolve melhoramentos, então vai ser feita, foi contratado consertar aquilo que está estragado na estrutura existente. Se uma passarela está desativada, não há o que consertar nela, porque ela está desativada. E nós tivemos a oportunidade de estar junto à Câmara de Vereadores de Florianópolis aí nessa semana e conversando lá com os vereadores, vendo as necessidades, surgiu esse assunto e eu deixei totalmente aberto e pedi o apoio da Câmara, né, para que verifique qual que é o interesse da sociedade. A Secretaria de Infraestrutura do Estado deve fazer ainda outra licitação para recuperar parte de um pilar da Colombo Salles. Nele, técnicos acharam um problema diferente que não tinha sido identificado em vistorias anteriores. Verificamos danos numa cordoalha, que é uma estrutura de cabo de aço que existe lá na parte de baixo da ponte, só que esse trabalho não estava contemplado
nos quantitativos para os quais essa empresa foi contratada para fazer. Não é nenhum dano maior, não há nenhum problema com a ponte, é sempre importante colocar isso, não há risco à segurança no uso da ponte. O governo catarinense diz que os prazos exigidos pelo Ministério Público estão sendo cumpridos. Segundo o secretário, ao longo desse mês foram feitos serviços mais burocráticos e nos últimos dias começou a instalação do canteiro de obras. Havia uma grande quantidade de material estocado lá, que teve que ser retirado, já foi retirado, já vieram os containers da empresa, ligação de água, de luz para o funcionamento do canteiro e acredito que para a semana que vem já vai se ver mais movimentação. Mesmo assim, o MP encaminhou essa semana outro pedido à Vara da Fazenda Pública da capital, reforçando a necessidade de se estabelecer um prazo mínimo de 30 dias para que as obras comecem efetivamente. Com todo respeito, mas é um absurdo. As passarelas foram fechadas pela falta da manutenção, por isso estão fechadas. Não dá para entender com toda a sinceridade, né? E, na verdade, também o doutor Paladino vai poder fazer uso da palavra. Obrigado, Altair, pela presença. Deputado Volney Weber, também pela presença. Eu vou passar nesse momento a palavra ao senhor Carlos Hassler, que ele possa nos explicar. E alguns pontos só para serem ressaltados. O valor original do contrato. Obrigado, deputado Ricardo Alba, também, que peço para se fazer presente aqui juntamente conosco. O valor do contrato para as duas recuperações das duas pontes é de R$ 29.661.611,40. O prazo da obra é de 720 dias a partir da data da emissão da ordem de serviço. Esse contrato foi assinado em 11 de maio de 2016, já prorrogado. E a gente sabe que a empresa que recebeu a ordem de serviço já é gostaria de saber se a empresa já recebeu a ordem de serviço para iniciar os trabalhos, é a CEGEM. Como se trata de processo licitatório e contrato assinado em início de 2016, secretário, praticamente há 3 anos, a gente pergunta também se a empresa terá direito a algum tipo de aditivo, reajuste ou reequilíbrio dos preços, se existe alguma alteração entre o projeto licitado e a efetiva execução dos serviços, fato que acarretaria algum tipo de aditivo. Como se trata de contrato de 29 milhões, por que no portal da transparência do governo do Estado somente existe 7 milhões de recursos empenhados para o referido contrato? Essa análise ao portal da transparência foi feita ontem. Qual percentual do referido contrato seria realizado no período noturno, a fim de reduzir o impacto da mobilidade no local? Os custos com o serviço noturno, se eles estão computados no contrato de execução. Será mantida a sinalização permanente para a segurança dos profissionais do tráfego local das obras? Esta verba de sinalização permanente está prevista no contrato das obras? O processo licitatório referente a este contrato se deu por pregão eletrônico. A referida modalidade foi questionada pelo Tribunal de Contas. Como foi tratado esse tema pelo novo governo? Se está previsto o plano de trabalho e a realização dos serviços sobre a pista de rolagem das pontes em período noturno? E se ainda há sobre o plano de trabalho a previsão que a empresa contratada mantenha frente de serviço nas duas pontes simultaneamente? Como está tratado no projeto e no plano de execução dos serviços as interações com as demais concessionárias de serviço público? Faço aqui uma menção especial à Celesc e à Casan, também como as empresas de telecomunicação. É sabido que as cabeceiras de ambas as pontes sofrem constantemente com adensamento, requisitando trabalhos de manutenção corretiva, muitas vezes com risco ao tráfego local. Qual a solução prevista no projeto para as cabeceiras das pontes? A empresa Ingevix foi escolhida vencedora do processo licitatório para a supervisão das obras de recuperação da ponte. Já foi assinado contrato com a referida empresa e durante a execução dos serviços por parte da CEGEM, todos os serviços de manutenção esporádica das pistas de rolamento, das passarelas de pedestres, serão de responsabilidade da empresa? Eu até vou deixar esses questionamentos, se o senhor quiser, pessoalmente. E passo a palavra, anuncio a presença do deputado Romildo Titon, agradeço a presença, também como o deputado Ricardo Alba. A gente combinou aqui antes do início da comissão de que o secretário terá a palavra pelo tempo que achar
importante, e depois a gente abre a palavra para os deputados e também para as autoridades que se encontram aqui. Deputado Fabiano, a gente vai providenciar uma cadeira para o senhor fazer presente com a gente, por favor. Então, com a palavra, o senhor secretário Carlos Hassler. Boa tarde a todos, senhores deputados, promotor, diretor DENIT, demais autoridades aí, vereadores e senhoras e senhores. Então, para a gente não se delongar, vou poupar históricos, porque acredito que todos aqui conhecem o histórico melhor que eu, né? E então, ir direto para aquilo que eu entendo me foi pedido passar aqui para a comissão e também para os demais presentes e ouvintes, relativa ao processo que a gente conduziu aí desde que chegou. Então, primeiramente, tivemos o encerramento da disputa, não chegou a ser jurídica, administrativa, entre as empresas que concorriam ao processo licitatório para a supervisão das obras da ponte, né? Que foi entre aspas, o último capítulo aí dessa contratação. E uma vez findado os prazos legais e definido o vencedor do processo, nós imediatamente planejamos a emissão da ordem de serviço, fizemos isso em 28 de fevereiro, um pouquinho antes do Carnaval. Porém, antes disso, nós já estávamos trabalhando em cima do problema, tendo reuniões com a empresa que é executora da obra. Não sabíamos ainda a supervisora, mas já tínhamos chamado a executora para conversar, para planejar o início dos trabalhos e tratar outras questões administrativas. Uma vez dada a ordem de serviço para as duas, né, supervisora e executora, nós, logo após o Carnaval, tivemos uma reunião para definir o planejamento inicial do ataque aos trabalhos e, da mesma forma, marcamos uma outra reunião com todos os interessados no processo de desenvolvimento da obra, né? Aqueles que têm alguma coisa na ponte e que poderia ter impacto à execução do serviço. Aí foi até listado aqui nas perguntas, depois eu detalhe. Celesc, pessoal da internet, Kazan, etc. Então, fizemos uma primeira reunião com todos para alinhar estratégias e informar qual seria a forma inicial de atacar o trabalho, e aí cada empresa pôde, então, analisar para depois, em novas tratativas, a gente discutir melhor os detalhes. Paralelo a isso, a empresa começou seu processo de mobilização, né? Uma mobilização para uma empreitada dessa implica em reunião de e-mails e assim por diante. Tínhamos a questão do canteiro, que estava ocupado por depósito, eu falei isso na reportagem, e ainda estamos tirando coisa de lá, havia muita coisa depositada. Esse material que está lá é todo Hercílio Luz, né? É uma área do DEINFRA ali, bem embaixo das pontes ali das duas, né? E foi colocado lá, porque estava desocupado à época. Então, estamos ainda liberando espaço, tinha muito material lá, levando para outro local para a empresa poder se colocar da melhor maneira possível. E ela está nos trabalhos de montagem de canteiro, né? Então, eu comentei isso lá na Câmara de Vereadores, aqui de Florianópolis, né? Às vezes as pessoas acham que tinha que ter já 50 peões com um martelinho batendo ali na estrutura da ponte, retirando ferrugem, seja lá o que for. Eu não concordo. Eu acho que o que nós estamos fazendo é 1000 vezes mais importante do que esses operários agora mostrando o serviço, né? Talvez para mostrar serviço eu podia ter pego 3 caras de infra, colocado num macacão ali de operário com o nome da empresa, fazendo de conta que estão trabalhando, né? Para dar uma resposta a essa ansiedade de início. Mas não acredito que isso seja coisa para se fazer no nosso nível de gestão. Então, a questão ainda estamos na fase, enquanto a empresa monta o canteiro, na fase de planejamento, que é muito importante para essa obra. Por quê? Primeiro porque a obra
foi levantada, né, as necessidades da obra há mais de 3 anos. Então, os problemas na ponte caminharam. E nós tínhamos que ter certeza do que nós estaríamos atacando. Por isso, logo depois da primeira reunião, logo depois do Carnaval, nós marcamos um reconhecimento com a supervisora executora e os técnicos do DEINFRA, junto as empresas trazendo especialistas na parte de ponte, na parte de concreto, né? E de metal também, porque uma das pontes tem estrutura metálica, para realmente avaliar a extensão dos trabalhos e o que mudou de 3 anos atrás para hoje. Feito esse reconhecimento, a gente passou a trabalhar em cima da elaboração do plano de trabalho e do cronograma, que ainda não está pronto, né? Ainda estamos trabalhando na elaboração final do cronograma. Apesar da obra, aí alguém pode dizer, não, então não começou a obra já começou, o prazo já está contando, estamos na fase de mobilização, a empresa está se mobilizando e estamos fazendo todos os planejamentos e atualizações de planejamentos passados que porventura existiam. Uma vez findada essa fase, aí sim nós começaremos a ver o serviço sendo executado. Eu acho que depois, se eu esqueci alguma coisa na sequência, nas respostas aqui às perguntas, a gente consegue fechar. Para frente. Então, para frente, como eu falei, nós já temos aí um levantamento feito, estamos trabalhando agora, finalizando o cronograma executivo da obra. E por que eu digo que é importante esse trabalho? Por que é muito mais importante do que ter operário trabalhando lá agora? Porque se eu não fizer um bom cronograma agora, não for bem discutido, lá na frente, como é que eu cobro da empresa? E nós temos verificado, deputado, que há diversas obras em andamento aí que não se tem muito como cobrar a produtividade, porque o organograma, né, o plano de trabalho está muito genérico. Agora, se nós detalhamos ele bem, eu posso saber o que tem que estar pronto tal mês. O que tem que estar pronto tal semana? Qual a produtividade de cada semana? Gasta-se um tempo fazendo isso, né? Mas depois de pronto, aí a gente pode realmente trabalhar no diálogo com a empresa executora com muito mais seriedade, com muito mais tranquilidade e podendo exigir dela a produtividade necessária, porque eu sei qual é essa produtividade, né? Eu tenho como medir isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante esse trabalho e a gente não está abrindo mão dele. Bom, foi falado em forma de execução, né? Então, na verdade, nós vamos ter o grosso desse trabalho vai ser feito embaixo da ponte. Então, a interferência para o uso das pontes vai ser, essa informação sempre a comunidade pergunta muito, né? Não vai ter tanta influência assim no usuário das pontes por um bom tempo, né? Porque o grosso dos trabalhos é feito embaixo. E é lógico, quando chegarmos no piso, né, de uso, aí sim, aí nós vamos atrapalhar o tráfego, vamos fazer por pistas, à noite, sem dúvida alguma. Porém, já hoje mesmo, né, em questão de técnica executiva, estamos conversando e já posso adiantar que haverá um momento, provavelmente no ano que vem, mais ou menos por essa época do ano, né, já passou toda a fase de verão e o trânsito do turismo e assim por diante, então vamos selecionar uma época mais tranquila, mas realmente teremos que deixar a Colombo Sales fechada por mais ou menos uma semana, né? Que é para cura do material usado para junta de dilatação. Então, não dá para fazer por faixas, porque a trepidação provocada na ponte pela passagem, principalmente aí dos coletivos, mas também dos carros pequenos, pode atrapalhar esse processo de cura, gerando rachaduras, e aí vai ser um retrabalho. Então, vai ser um transtorno realmente para a cidade, vamos ter que planejar bem isso junto com a rodoviária, junto com a prefeitura, junto com os outros parceiros aí, para que nós possamos estar minimizando o desgaste aí ao usuário, né? o transtorno ao usuário, melhor, mas também pretendemos fazer isso já quando a Hercílio Luz estiver pronta. Então, vamos contar com o apoio da Hercílio Luz, o que vai dar para a gente uma maior flexibilidade, né? Mas essa época vai ser de transtorno, mas, em princípio, uma semana e depois, eventualmente, pistas, né? Na Pedro Ivo, nós vamos ter que fazer ali a fresagem daquele asfalto velho sobre
sobre as placas e depois a recolocação do asfalto novo. É um processo mais técnico de colocar o asfalto sobre a chapa metálica. Então, também vamos ter que fazer por pistas ali, mas aí, obra normal, né? Bom, eu acho que em termos de informações gerais, acho que eu tinha que colocar isso. Se me permite, eu posso ir atacando, acho que essas perguntas, que aí a gente já ganha tempo e eu esclareço aí bastante coisa, pelo que eu estou vendo. Então, já foi recebido a ordem de serviço, já respondi essa pergunta. Vai ter aditivo? Lógico, né? Qualquer contrato que passa no tempo o previsto, por lei, deve ser aditivado mediante a solicitação da empreiteira, no caso aqui, né, que isso é uma obra. Então, será aditivado. Às vezes me perguntam, para quanto que vai o contrato? Não sei ainda, não fiz essas contas, né? Isso aí eu estou esperando a empresa pedir e é uma coisa que, não é, vamos dizer assim, prioridade nossa agora chegar nesse valor aí. Existe alguma alteração entre o projeto licitado e a efetiva execução dos serviços, fato que acarretaria algum tipo de aditivo? Sim. Então, nessa inspeção que nós fizemos junto com as empresas assim que emitimos a ordem de serviço, verificamos, para a nossa boa surpresa, vamos dizer assim, né? Ficamos felizes com isso, que, em princípio, tivemos um acréscimo apenas de 15% nos serviços previstos na ordem, no planejamento inicial. Então, havia determinados serviços a serem feitos e, pela ação do tempo, né, a maresia, etc., a deterioração constante, nós aumentamos só em 15%. Por que eu digo que bom? Porque se extrapolasse 25%, geraria um problema. Eu não posso aditivar mais de 25% do serviço. E aí eu precisaria pensar em outra solução, outra licitação, ou situações de exceções, que aí o Tribunal de Contas já senhorista, né? Aí o promotor sabe bem disso, né? O pessoal já fica nervoso quando fala em aditivo. Mas, nesse caso, é um aditivo já sabido, né? Eu estou começando 3 anos depois uma obra que está tratando de desgaste e o desgaste aumentou. E foi da ordem de 15% aproximadamente. Então, vamos poder trabalhar dentro do próprio contrato, o que facilita bastante a vida administrativa e também a obra por conta disso aí, né? Com relação aos 7 milhões que estão lá no portal da transparência. O que acontece? A obra são 29 milhões no total. Só que essa obra tem prazo de 2 anos. Então, em princípio, ela terminará em 2021. Conclusão, eu não vou gastar 29 milhões esse ano. Então, não há por que provisionar recursos do Tesouro, o que significa que ele fica separado e não pode ser empregado em outra coisa. 29 milhões esse ano, mais ano que vem, se nós não vamos usar esse dinheiro todo esse ano. Então, colocou-se ali uma provisão de 7 milhões, é uma aproximação, caso as medições iniciais acabem gerando um quantitativo maior, a gente pode estar provisionando aí, junto com a Fazenda, um pouco mais de recursos para fechar esse ano e depois já entra no orçamento do ano que vem. Lembrando que essa obra está constando no nosso plano de solicitação de financiamento ao BNDES, né? E estamos esperançosos que o banco aprove, o que vai fazer com que esses 7 milhões, ou o que for sobrar deles, né, que não for gasto até a liberação do financiamento, reverta novamente ao Estado para utilizar em outras necessidades, tomara que em infraestrutura, né, e temos que convencer a Fazenda, mas reverta então para o Estado e o resto do valor todo do contrato vai ser pago pelo financiamento, né? Estamos em tratativas com o banco sobre isso e estamos com uma argumentação consistente. Eu acredito que consigamos atingir esse objetivo. É por isso que só tem 7 milhões para esse ano. Qual percentual do referido contrato será realizado no período noturno a fim de reduzir o impacto da mobilidade? Não tem esse percentual aqui, como eu falei, o cronograma está sendo detalhado, não está sendo montado, mas, como eu disse, a maior parte do trabalho é sob a ponte, é embaixo, né? Então, um grande percentual do trabalho não vai incomodar nada o usuário. E a parte que é em cima
será dada prioridade sempre para trabalho noturno. Só faremos diurno aquilo que, por algum motivo de segurança ou técnica, não possa ser feito à noite. O restante é trabalho noturno na parte sobre a ponte. Os custos com o serviço noturno já estão computados no contrato? Sim. Né? Isso aí é o plano de trabalho. Quem entrou nessa obra já sabia como as características dela, como ela precisaria ser executada, os condicionantes, então, no preço dela, né? Não tem que tentar cobrar nenhum adicional por conta disso. Será mantida sinalização permanente para segurança profissionais e do tráfego no local das obras? Se a sinalização permanente está prevista no contrato, sim. Como eu falei, mesma coisa do adicional noturno, né? Isso são os custos no planejamento, está prevista a sinalização e outras atividades complementares, além da execução da obra em si, quando é feito o orçamento e a licitação, a empresa está sabendo. E toda sinalização necessária, que aqui colocou permanente, né? Então, só para explicar, às vezes alguém pode achar que alguma coisa é permanente e não é. Mas a sinalização necessária, quando for o caso, estará sempre sendo colocada. E aí é lógico, eu conto até com a colaboração da comunidade, porque às vezes se coloca alguma sinalização em algum local, às vezes alguém furta ou danifica, né? Isso acontece, então sempre que se puder está repassando para a gente algum problema, né? A Secretaria agradece para a gente poder estar cobrando do empreiteiro. O processo licitatório referente ao contrato se deu por pregão. A referida modalidade foi questionada pelo TCE. Eu acho que não foi questionado a modalidade pregão, né? Foi questionado se era técnica e preço ou só menor preço. Essa foi a grande briga lá do TCE com o DEINFRA, pelo que eu levantei. E a pergunta, como foi tratado esse tema? Bom, eu não tenho que tratar nada, né? O processo é legal, eu cheguei e estava instalado, a única coisa que me coube foi homologar o vencedor após a análise dos recursos que foram apresentados contra a empresa Ingevix, por conta de problemas dela envolvida em outras situações, mas que não se confirmou nada em termos documental que a inabilitasse para o certame. Então, tivemos que, como teríamos que fazer com qualquer outra, né? Não há aqui nenhum tipo de favoritismo ou perseguição, é uma empresa, mas como eu sei que às vezes essa pergunta tem o cunho de preocupação por conta da situação difícil que ela passa judicialmente em outros setores da empresa, mas isso eu coloquei claramente na primeira reunião que fizemos com a supervisora, jogo aberto, vocês estão mal na fita, como é que é isso, né? Como é que vão conduzir isso? E o que me foi passado, lógico que ninguém ia falar que ia trabalhar mal, mas foi colocado na mesa isso, né? Então assume o tom de compromisso, é que a empresa quer aproveitar essa obra, já ganhou, para limpar o nome, para mostrar uma nova imagem, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina, e vão procurar fazer o trabalho da melhor forma possível e conforme as nossas orientações. Inclusive porque essas orientações mudaram, né? Nós tivemos algumas alterações na nossa gestão com relação a essa questão de supervisão de obras, né? Estamos exigindo uma postura mais firme, vamos dizer assim, ou cobradora do executante, de modo que ela realmente, a supervisora, seja a nossa mão de, no bom sentido, pressão sobre o contratado para que ele execute na melhor técnica, da melhor forma, como contratado, e cumprindo os prazos. Por isso que eu falei a importância de ter o cronograma e de gastar tempo fazendo o cronograma agora. Oi? Tudo bem. Muito obrigado ao senhor secretário Carlos Hassler. Vou passar a palavra nesse momento para o promotor Daniel Paladino, e aí vou colher a inscrição dos deputados que quiserem fazer uso da palavra. Com a palavra, o promotor Daniel Paladino. Muito obrigado, deputado Joamin. Boa tarde a todos. Em nome do excelentíssimo deputado Joamin, presidente da Comissão de Transportes da Assembleia,
Eu estendo meus cumprimentos aos demais deputados aqui presentes, às demais autoridades, secretário Carlos Hasler, engenheiro Ronaldo, do DENIT, e demais autoridades aqui presentes, interessados. Eu peço licença inicialmente para fazer um breve retrospecto a respeito da atuação do Ministério Público nesse problema relacionado à questão da reforma das pontes Colombo, Machado Salles e Pedro Ivo. Em 2015, nós tivemos acesso a um relatório do próprio DEINFRA, que naquela oportunidade acusava uma série de problemas estruturais nas duas pontes. Até foi realmente um imbróglio muito grande, porque o DEINFRA, naquela oportunidade, havia pago para a empresa, ou pelo menos adiantado uma grande parcela do valor, sem que a empresa tivesse entregue efetivamente o relatório. Nós tivemos que pedi-lo em juízo. E esse relatório realmente foi concluído, foi entregue. E já naquela época, em 2015, esse relatório ele acusava uma série de comprometimentos na estrutura das pontes, o que fez com que o Ministério Público, naquele tempo, ajuizasse uma ação civil pública pedindo que o DEINFRA iniciasse de imediato as reformas que se faziam necessárias. Basta lembrar que, desde que essas pontes foram entregues à sociedade, né, à comunidade florianopolitana, elas jamais passaram por algum tipo de reforma profunda. Isso é fato. Essa ação ela teve uma sentença em 2017, ela foi julgada procedente e o DEINFRA foi condenado a iniciar as obras no prazo de 120 dias. Dessa decisão, o DEINFRA recorreu. Como vem recorrendo há mais de 4 anos, né? E agora, no final do ano passado, em dezembro, o último recurso possível de ser interposto, ele foi julgado e essa sentença transitou em julgado, donde não cabe mais recurso. Frente a essa questão, e também a um fato de todo sabido, ocorrido agora no mês de fevereiro, se eu não me engano, quando uma das peças importantes da estrutura da ponte Pedro Ivo, ela se desprendeu, né, o que causou grande alvoroço, inclusive um ambiente, um sentimento de agitação social, de preocupação. Nós não tivemos outra alternativa se não cobrarmos, né, do DEINFRA efetivamente o cumprimento daquela sentença lá de 2017, que determinava o início imediato das obras. Nós já tínhamos uma empresa que havia sido escolhida, né, que havia ganho a licitação, porém, problemas burocráticos, digamos assim, inclusive uma decisão do Tribunal de Contas anulando uma das licitações para a escolha da empresa que supervisionaria a obra, aliado, né, aos inúmeros recursos que foram interpostos, acabaram por prolongar essa agonia por mais de 4 anos. Então, agora, no mês de março, nós intentamos uma medida chamada execução de sentença, cobrando do DEINFRA, sob pena de multa, né, inclusive de sequestro dos valores do Estado, equivalente ao valor do contrato de 29 milhões, que fosse emitida uma ordem de serviço no prazo de 15 dias. Tão logo recebida essa petição pelo juiz da Vara Fazenda Pública, essa medida foi deferida liminarmente, o DEINFRA foi intimado e 2 a 3 dias depois houve a expedição, né, secretário, da ordem de serviço para que a empresa Engevix pudesse dar início às obras. Então, nós estamos no aguardo, efetivamente, de que essa obra se inicie. Evidentemente, e o secretário, nesse aspecto, ele tem razão, é preciso que esse estudo ele seja revisado, porque o laudo, esse relatório de infra, ele já data de mais de 4 anos. E a perícia que foi realizada, perícia judicial, no curso do processo, já data de 3 anos.
Evidentemente que, ao longo de 3 anos, os problemas só se avolumaram, né? Tanto é verdade que agora os engenheiros constataram um outro problema que não constava naquele relatório. Então, nós não queremos apenas, e a sociedade não deseja, que seja feita apenas uma perfumaria, né, ali nas pontes. Nós queremos realmente uma intervenção profunda, uma intervenção firme, como a situação efetivamente requer. Lembro que também, ao longo de toda essa agonia, desse transcurso do processo, nós tivemos que pedir a demolição de uma das passarelas, se não me engano, do lado esquerdo da ponte Pedro Ivo, uma vez que várias partes dela já estavam se desprendendo, estavam caindo ao mar. Inclusive, a Capitania dos Portos havia proibido, né, a navegação marítima embaixo das pontes em razão dos riscos decorrentes da queda dessas peças. A ordem de serviço, então, foi emitida, porém, nós precisamos, secretário, né, e nós confiamos na sensibilidade do governo, né, para que, efetivamente, as ações efetivas e ações concretas, elas se iniciem. O senhor, eu me lembro recentemente, quando nós tivemos uma conversa, o senhor me falou, e hoje o senhor renova essa fala, que o canteiro de obras vai ser instalado brevemente, ou já está sendo instalado, e isso realmente é algo bastante alvissareiro, né, porque nós estamos à espera desse tipo de ação há mais de 5 anos. Né, e ninguém sabe efetivamente, nenhum engenheiro pode, né, realmente afirmar com absoluta e total segurança de que essas estruturas não correm algum risco. Eu não quero ser aqui alarmista, né? E jamais seria e não cometeria essa distorção, né? Mas eu não me arrisco a dizer que aquelas estruturas são totalmente confiáveis, porque ninguém sabe também, ao certo, como é que se encontram aqueles pilares que se encontram submersos, né? A perícia que foi feita, tanto a do DEINFRA quanto a perícia judicial, não abarcou aquelas estruturas submersas. Então, a parte visível das estruturas já causa grande apreensão e grande agonia. Eu fico imaginando quando se fizer realmente o detalhamento das estruturas que estão submersas. Inclusive, hoje, coincidentemente, eu estava lendo o Diário Catarinense, na coluna do Anderson Silva, há um relato aqui do arquiteto Pedro Melo Saraiva, que ele vem a ser filho do projetista da Ponte Colombo Salles e do aterro da Baía Sul, onde ele afirma que se diz perplexo com a situação das cabeceiras das pontes. Nós estamos falando das cabeceiras das pontes, não estamos falando efetivamente das estruturas principais, né, e submersas da Ponte Pedro Ivo e da Ponte Colombo Salles. Isso efetivamente me preocupa muito, porque nós precisamos de uma ação imediata. Acho que o Estado, acho que o secretário estão corretos no sentido de se buscar efetivamente, né, estabelecer um cronograma crível, um cronograma que possa efetivamente ser cumprido e que se procure detectar quais são realmente os problemas que precisam ser corrigidos. E já adianto, são muitos, tá? E não são problemas apenas estéticos, são problemas estruturais. Se esses problemas são potencialmente, né, nocivos a ponto de causar algum risco à estrutura das pontes, eu não saberia dizer. E talvez, como eu disse, nenhum engenheiro possa arriscar tal afirmativa. O fato é que nós precisamos de uma medida urgente. Lembro até, recentemente, na Itália, no final do ano passado, se eu não me engano, acho que foi em Gênova, uma das pontes veio, né, uma famosa ponte daquela região, veio a colapsar, causando perdas de vidas humanas e causando, né, dramas
inquantificáveis, né? Além de todo o prejuízo de ordem econômica. Então, isso também aqui nós fomos reportar, transferir isso aqui para a nossa capital, que depende, né, economicamente, né, dessas duas pontes, né, para a ligação da ilha do continente, além do drama humano, né, eventualmente de perda de vidas humanas, o problema de ordem econômica seria de tal monta que nós não conseguiríamos quantificar. Mas penso que isso não será necessário se imaginar um drama dessa proporção, porque eu tenho certeza que o secretário está pessoalmente empenhado na resolução do problema, e, quanto a isso, o senhor pode contar com o Ministério Público em relação a essa parceria. Nós sempre, secretário, né, buscamos resolver isso à margem da via judicial. Antes de nós ingressarmos com essa ação civil pública, nós realizamos mais de 15 reuniões, né, à época com o DEINFRA, no sentido de tentar compor isso, mas não foi possível. Mas o fato é que esse pedido, né, essa execução que nós ingressamos no mês passado, pedindo, inclusive, o bloqueio de contas do Estado, em caso de não expedição da ordem de serviço, ela se mostrou proporcional à gravidade do problema. Né, para um problema dessa ordem, né, o remédio que precisava ser aplicado realmente teria que ser um remédio bastante amargo. E, dada a pronta resposta da Justiça e também a sensibilidade do governo do Estado, que logo em seguida já expediu a ordem de serviço, nós temos a convicção, ou queremos acreditar nisso, de que a solução virá em breve, e será uma solução a longo prazo, né, de forma, a longo prazo que eu digo, será duradoura e não apenas uma maquiagem. O que é preciso nós discutirmos, talvez não seja essa oportunidade, né, é um conceito de que obras públicas, né, uma vez inauguradas, elas não precisam de manutenção. Né? Eu tive um exemplo quando uma viagem que eu fiz à Califórnia, né, ao Golden Gate, lá a manutenção é feita 365 dias por ano. Termina uma parte, já começa a outra. Aqui, infelizmente, nós não temos essa cultura, a cultura da manutenção, né? Não digo só de pontes, mas de obras públicas como um todo. É preciso repensar isso, é preciso ser discutido. Então, é isso que eu teria, deputado Joamin, a apresentar, e também me coloco à disposição, eventualmente, para poder responder algum questionamento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Daniel Paladino, promotor de justiça. Agora vou passar a palavra aos deputados inscritos. Nós temos alguns deputados inscritos, mas aproveitando o quórum da comissão, eu colocaria em votação 6 requerimentos de audiência pública que já foram encaminhados aos gabinetes e coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os requerimentos. Para quem concorda com os requerimentos, não se manifeste, aprovado. Então, com a palavra, o deputado Ricardo Alba. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Senhor presidente Joamin, colegas deputados, secretário de Infraestrutura do Estado, obrigado pela presença nesse parlamento. Promotor de Justiça, doutor Daniel Paladino, obrigado pela presença. Senhor Ronaldo, engenheiro do DENIT, obrigado pela presença. As pontes têm gerado uma preocupação muito grande, não só para o florianopolitano, mas para toda Santa Catarina. Nossa capital do estado é numa ilha. E isso traz diversas implicações, sobretudo em termos de mobilidade. Mas eu quero aqui destacar que desde 75 a ponte Colombo Salles não tem uma manutenção e desde 1991 a ponte Pedro Ivo Campos não é dada manutenção. Então quero destacar aqui, trazendo aquele velho ditado popular, né? Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. E quem quer fazer, arruma um meio. Ao que tudo indica, o governo quer fazer. O governador
disponibilizou 30 milhões, se eu não me engano, para a reforma estrutural das duas pontes. E essa reforma precisa sair do papel, secretário. A gente tem no Estado diversos problemas que versam aí sobre infraestrutura. Eu já tive, por inúmeras vezes, no gabinete de Vossa Excelência, levando prefeitos, falando de rodovias estaduais, mas o que urge no estado de Santa Catarina, uma das pautas prioritárias é a ponte Pedro Ivo Campos e a Colombo Salles, que precisam de manutenção e queira Deus que nunca haja uma catástrofe em relação a essas duas pontes, porque seria realmente uma tragédia. Mas a gente vê, e eu gostaria de demonstrar aqui para toda a comissão, o empenho do governo do Estado, promotor, que ao lado do Ministério Público, e é peça fundamental, ao lado do DENIT também, quer ver essa situação resolvida o quanto antes. Quantas e quantas promessas já nortearam a Colombo Salles e a Pedro Ivo Campos? Quantos e quantos governadores já se passaram e falaram: nós vamos fazer uma reforma, nós vamos fazer reparos. Em 3 meses de governo Moisés, em 3 meses de secretário de infraestrutura Carlos Hassler, parece que as coisas vão sair do papel. Então, gostaria de deixar aqui o meu apoio, mas a minha cobrança no sentido de também, como falou o promotor Daniel Paladino, que o canteiro de obra seja instalado de forma imediata, porque o cidadão catarinense está apreensivo com essas questões. E nisso a gente vai ficar em cima, enquanto comissão de transportes, integrante dela, enquanto parlamentar, mas acima de tudo, enquanto cidadão que acredita nessa mudança, que acredita nos novos secretários, que acredita nesse parlamento, que acredita no governador Moisés, assim como mais de 70% acreditaram e acreditam nesse novo governo, que as coisas realmente vão acontecer. O cidadão quer ver as coisas acontecerem, saírem do papel. Isso é nova política. Se vocês conseguirem fazer o que os governos anteriores não fizeram, o cidadão vai aplaudir. E fica o meu desejo mais sincero, mais absoluto, de que realmente as duas pontes sejam reestruturadas para dar confiança para o cidadão trafegar com qualidade. Obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Alba. E antes de passar a palavra à deputada Marlene, coloco em discussão e votação a ata de instalação da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da primeira e segunda sessões legislativas da 19ª legislatura. Coloco em discussão, não haver quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra a deputada Marlene Fengler. Cumprimento o presidente João Amin, secretário Carlos Hassler, doutor Daniel Paladino, Ronaldo Denit, os demais colegas e a todos que estão aqui hoje. Realmente, o tema ponte, ou as pontes, é um tema que tem feito parte de todas as conversas, eu acho que de amigos, de redes sociais, de todas as pessoas nos últimos tempos. E não é para menos. Depois de ouvir aqui hoje, especialmente o doutor Paladino, realmente é um quadro, digamos que, assustador. E o que eu gostaria de perguntar aqui, primeiro concordando com o doutor Paladino, quando ele fala que a gente precisa mudar o conceito de que obra concluída não precisa mais de manutenção. Eu acho que obra concluída, na verdade, deveria prever no projeto das obras, já deveria haver uma previsão da sua manutenção, né? Pelo menos durante a possibilidade, ou se analisar a vida útil dela e, nesse período, ter uma previsão de manutenção. Mas, aí, como isso é uma questão federal também, é muito mais complicado. Mas o que eu gostaria de perguntar para o secretário aqui, considerando, né, todo esse quadro e considerando que os engenheiros terão que fazer um levantamento, especialmente dessas estruturas submersas, que não se tem um quadro real dessa situação, o senhor imagina que a gente tenha como saber, antes dessas obras iniciarem, se existe efetivamente, o que o doutor Paladino falou, se existem efetivamente riscos à população que utiliza aquelas pontes? Bom, verdade, secretário, se o senhor puder
anotar os questionamentos de todos e, no final, poder fazer uso da palavra, acho que é mais interessante, senão a gente... Pode ser, deputada Marlene? Só para a gente poder dar mais dinâmica, então, Obrigado. Com a palavra, o deputado Gerri. Cumprimento o nosso presidente dessa comissão e parabenizo o deputado João Amin pelo belo trabalho que vem fazendo frente a essa comissão, os demais amigos parlamentares. Cumprimentar o nosso doutor Daniel Paladino, obrigado pela presença. O nosso secretário, Carlos Hassler, que tive a oportunidade e a satisfação de conhecer, e fomos muito bem atendidos lá, graças a Deus, levando pleito que nos chegam ao nosso gabinete. E todos vocês que nos acompanham, nosso vice-prefeito aqui de Anitápolis, cumprimento a todos os colegas. O Ronaldo, superintendente do DENIT, tivemos também semana passada juntos. Parabenizar o trabalho que vem fazendo aqui junto à nossa Via Expressa, né? Esse trabalho tão bem feito que nos orgulha. Tenho certeza que nos orgulha de ver a forma que vocês estão lidando, da forma que estão trabalhando, procurando sempre favorecer a população, as pessoas que por ali passam. Fazem uma obra à noite, é muito bem feito, então parabenizo ao seu trabalho em nome de você, toda a sua equipe. A preocupação, e aqui nos citava, no ano de 1975, foi o ano que eu nasci. Então, vejam, 44 anos, a preocupação, não só a preocupação, deputado Titon... É melhor conservado que a pouco. Viu? Obrigado. Não só a preocupação dos deputados aqui da região, mas a preocupação de toda Santa Catarina, porque a nossa capital é o aeroporto que temos aqui, que todo mundo pega voo, viaja, é a preocupação da comunidade. Então, é a preocupação também dessa comissão, secretário, é a preocupação, sim, de nós parlamentares, de estarmos juntos, né, deputada Marlene, daquilo que entenderam que a gente possa ser importante. Nos colocamos à disposição, junto dessa comissão, e entendemos, assim, que possamos ser importantes, sim. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gerri. Perdoa pela brincadeira. O deputado Márcio Machado também gostaria de fazer uso da palavra, e eu sei que há duas pessoas interessadas em fazer uso da plateia. Eu só vou pedir para o pessoal ser mais objetivo, que após essas intervenções, o secretário vai fazer o uso da palavra também para finalizar a reunião. Então, tem um microfone móvel para o pessoal? Eu sei que é o latrônico, né? Não me deram o papelzinho aqui, mas eu já... Então, com a palavra, o engenheiro latrônico. O primeiro, deputado, queria cumprimentá-lo pela oportunidade, né, da gente estar discutindo um assunto onde o secretário tem só um embrulho, tirou o primeiro papel. Você vai ter outros papéis para tirar desse embrulho. Nós não podemos cometer o mesmo erro histórico que aconteceu com o contorno e com a ponte Hercílio-Luz. Nós estamos sujeitos, agora, a de novo acontecer um erro e que virá, com certeza, em prejuízo a curto prazo, para o governo, inclusive. O edital de licitação da supervisão foi, sim, um pregão. Nós fomos autores de uma representação junto ao Tribunal de Contas para colocar lá que serviço especializado de engenharia não pode ser como comprar um sabonete numa prateleira. O tribunal reconheceu e mandou reformular. De fato, depois, você bem colocou, que houve um problema do TCE com o DEINFRA, numa outra discussão, né, se foi técnica e preço, somente preço. Okay? Mas essa aí você já pegou o segundo ponto. O primeiro ponto, lá atrás, era um pregão, sim. E nós entramos por quê? Uma das pontes, houve um blackout. Houve um blackout e o primeiro estudo de consultoria que o Ministério Público tem conhecimento, e foi depositado uma cópia no Conselho de Engenharia, ali indica, e aí eu gostaria que o deputado,
que o secretário tomasse conhecimento, e sua equipe técnica, deste documento. Aquele documento, ele indica que o custo de manutenção e recuperação das duas pontes estaria em torno de uns 55 a 60 milhões. Muito bem. Por falta de dinheiro, o governo do Estado tirou alguns tipos de serviços que eles recomendavam. Um, inclusive, era escoramento, que aí me parece que realmente acharam uma solução mais econômica, mas que nada diz que deveria ser licitado em torno de 33 milhões, e a empresa ganhou por 29 milhões. Portanto, tiraram dali serviços essenciais. A intervenção profunda do promotor que colocou, muito importante a sua colocação nessa audiência, porque temos sim que fazer uma intervenção profunda, mas temos que recuperar as recomendações da engenharia naquele primeiro relatório. Então, nós começamos já mal no processo. O assodamento é um problema para a nossa engenharia. O secretário está fazendo esse planejamento, ainda em fase de planejamento, acho que é um bom momento dele recuperar aquele estudo e, talvez, repensar o início de uma obra tão importante com menos serviço de engenharia do que foi indicado naquele serviço de consultoria. Eu queria deixar essa mensagem, como o deputado João pediu aí, né, ser bastante objetivo, né, e assim eu fiz. Claro que eu tinha outras colocações, mas deixaríamos para um segundo tempo, se for necessário. Obrigado. Muito obrigado ao engenheiro José Antônio Latrônico, conselheiro do CREA. Já peço para ele passar o microfone para o engenheiro Roberto Oliveira. Também gostaria de fazer a sua intervenção. Eu só vou pedir para que a gente tenha outros assuntos, também tem que liberar o secretário. Tem outros assuntos que eu sei que influenciam principalmente o pessoal de Anitápolis, Santa Rosa de Lima, para a gente poder ser objetivo. O secretário vai falar depois do Roberto, e aí a gente dá continuidade. Eu sei que o Volney também quer discutir a pauta, mas aí a gente libera o promotor, o secretário e os demais integrantes da reunião. Parabéns, deputado João Amin, aqui na Casa do Povo, e a oportunidade desse assunto. Eu gostaria de falar que eu também sou conselheiro do CREA, estou representando aqui a Associação Catarinense Engenheiro e sou coordenador-geral do CONDES, Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Econômico e Social, que também está muito preocupado com a situação dessa obra. Mas eu estou falando como engenheiro e não como coordenador geral. E eu gostaria de dizer que eu participei da primeira perícia dessa obra, em que, inclusive, nós não detetamos com a devida precisão a oxidação da Ponte Pedro Ivo, porque era um material que, quando foi vendido ao DEINFRA, era suposto não oxidar. E, depois dessa perícia, se descobriu que ele oxidou, retardando o início de serviço e o orçamento por causa dessa anormalidade. Eu gostaria de dizer uma outra coisa, que eu queria reforçar a questão da interferência indevida de órgãos não previstos para isso, ao contrário do Ministério Público. Daniel Paladino está de parabéns por ter forçado a manutenção das pontes. O Tribunal de Contas do Estado retardou, e esse custo tem um valor aí. 15% da obra foi devido ao atraso do Tribunal de Contas. Eu gostaria de saber se tem alguém do Tribunal de Contas do Estado aqui. Por que não está? Então, essa pergunta fica no ar, e porque o atraso, além de aumentar os riscos das pontes, aumentou o custo, aumentou a insegurança da população. E outra, só para ser breve, eu vou fazer uma pergunta de novo ao Tribunal de Contas do Estado. Por que ele deixou o DEINFRA se deteriorar tecnicamente, tanto que precisou contratar uma empresa para fiscalizar, quando o DEINFRA, enquanto DR, era uma entidade de engenharia e de construção, construiu a maioria das rodovias atuais, era de referência nacional e de reconhecimento internacional, que os bancos internacionais sempre emprestavam dinheiro para o DEINFRA, e sempre a resposta em obras era, como é que se diz, era correspondida. Então, a minha pergunta fica no sentido de que, nessa reorganização do Estado, o DEINFRA volte a ter o nome que tinha antes. Essa era a minha colocação mais importante. Engenheiro Roberto, já que não há representante do órgão até para se defender ou se manifestar, eu vou preparar um requerimento
Vou submeter aos deputados da comissão para aprovação e aí a gente aguarda a resposta e, obviamente, que repassarei não só a Associação Catarinense de Engenheiros, como a Vossa Excelência. Então, com a palavra, o senhor secretário, Carlos Hassler, para o que achar necessário das intervenções, né, de todos que puderam fazer uso da palavra e também já para dar a sua saudação final. Então, só fechando rapidinho aqui, eu sei que o tempo está pegando. Aquilo que ainda não foi respondido aqui daquele questionário inicial, foi pouca coisa, mas é interessante. Então, aqui veio a pergunta com relação às concessionárias de serviço público, né? Então, como eu falei, já tivemos reuniões com eles para traçar as formas de ataque. Tivemos uma boa notícia junto à Celesc, que não vamos ter como realizar o serviço sem afetar, sem precisar mexer na instalação dele. Se precisasse, ia ser uma complicação muito grande, mas graças a Deus, a gente só sabe, né? Está resolvido esse problema. A parte de água, a empresa vai aproveitar para, inclusive, aumentar sua capacidade de passagem de água, já que vai mexer por causa da obra, então nós vamos ter essa melhoria aí na capacidade de suprimento para a cidade. E o gás também, não vamos ter problemas com a instalação de gás. Quer dizer, só temos mesmo interferindo a questão da água e isso vai ter realmente um impacto, porque vai aumentar, inclusive, o peso sobre a ponte ali onde está instalado. Nós vamos ter que calcular isso aí e verificar como fazer. Mas estamos em contato e já resolvendo isso aí junto a... Desculpe, sempre vem Sabesp na minha cabeça quando eu falo em água. Casan. Cabeceiras. Cabeceiras não estão contempladas nesse contrato, não vimos nada de cabeceira, então vamos começar a olhar isso aí. Em princípio, a cabeceira, se eu não estiver enganado, nesse caso é atribuição de um lado do município, não sei se do outro é do DENIT, temos que ver isso aí, quem que é o dono da criança ali, né? Um pouco mais para frente? Então. Ou está fora ou está se tirando fora agora, né? Brincadeira. Mas, enfim, vamos olhar e vamos avaliar agora essa questão aí. Mas isso demonstra a complexidade, né? O acesso é parte responsabilidade do município, parte do Estado, parte do governo federal. Exatamente. Desculpa interromper. Não, mas muito bem posicionado, né? Realmente, não é simples tratar dessas questões, apesar de ser somente uma ponte, às vezes, quando a gente olha, né? Já falamos da Engevix e... Isso aqui está respondido. Com relação à pergunta da deputada, então, não há risco, né, efetivo, né, isso aí está levantado pelos técnicos, e, em princípio, a situação embaixo d'água deve estar bem melhor que em cima. Porque o grande problema ali, e isso que chama muita atenção da população e dos transeuntes, etc., e das fotos, né? O pessoal que gosta de um celular aí, né? Selfie, não sei o quê. Né? Eu prefiro tirar foto lá no Rio do Rastro, né? Com aquela paisagem bonita atrás de mim. Tem gente que gosta das ferragens da ponte, mas tudo bem. A questão é que aquela zona de transição entre a água e o ar, que é onde molha, seca, ali é que nós temos uma maior ação de deterioração. Isso vale para madeira, vale para concreto, vale para ferro. E é o que acontece ali. Se formos olhar, onde está pior? Ali próximo ao nível da água. E é por isso que ali, inclusive, aquelas placas de concreto caíram, que são justamente uma estrutura colocada, inclusive, tanto para proteção, para ninguém se enfiar onde não deve lá embaixo, mas também como alerta. Porque quando aquilo começa a cair, a degradação está começando. Então, são estruturas, podemos até chamar de estruturas de alerta. Então, por isso que, às vezes, as pessoas começam, caiu a placa, e aí vai falar com o engenheiro, caiu a placa. O cara não está... Porque ele sabe que aquela estrutura que caiu não tem absolutamente nenhum risco, o fato dela ter caído. Pelo contrário, se ela caiu, está sinalizando, e isso é importante. Aí sim, a sinalização é importante. Desculpa. Tínhamos ciência de orçamentos anteriores de maior valor, né? Que houve redução do lançamento da licitação em cima dos orçamentos. Isso nos foi passado aí.
durante o processo. E, inclusive, por isso que fizemos questão de reavaliar todos os serviços e, como sabemos que o orçamento está aquém da necessidade, nós, então, determinamos aí não apenas quando eu falei na montagem do cronograma, não apenas espaçar no tempo, mas priorizar. Então, esse primeiro recurso, já comprometido pelo Estado, de 31 milhões, da ordem de 30 milhões, para essa obra, vai estar priorizado naquilo que é mais importante. Não termina o serviço, mesmo que sejam só 15%, até porque surgiram outros trabalhos. E aí até entendo, né? Peço aí a compreensão, eu entendo ali a posição o repórter está fazendo o papel dele, né? Ai, meu Deus, uma nova licitação. É o papel dele, é jogar notícia no ar, é fazer, né? O pessoal assistir televisão. Mas a gente tem que entender que o processo de reparação de uma estrutura dessa é complexo. Então, foi feito um quantitativo. Faltou dinheiro. Diminuíram, vamos fazer só isso aqui. Então, tem um DX para correr atrás. E, nesse meio tempo, apareceu um outro serviço. Para quem está na administração pública, e eu tenho certeza que os integrantes dessa casa sabem disso e entendem claramente, se eu tenho um processo licitatório dizendo que é para lavar prato, se eu aparecer com panela, o TCE vai em cima de mim, porque eu contratei para lavar prato, não para lavar panela. É uma amarra, às vezes burra, né? Me perdoem a força da palavra, mas às vezes é burra, mas fruto da necessidade de manter um rigoroso controle para se evitar o descaminho no emprego dos recursos públicos. Então, a gente não gosta, né? Mas entende, né? Detesta trabalhar com isso, eu estou há 34 anos trabalhando com isso, detesto, mas entendo a necessidade desse regramento e a gente tem que obedecer, porque se a gente não obedecer, vira bagunça. Então, o fato de eu ter que colocar, e eu já coloquei logo na primeira vez que eu falei, quando eu tomei conhecimento, para que tenhamos, desde o início dessa obra, total transparência no trato desse assunto, que provavelmente estarei lançando outra licitação. E talvez mais uma e mais outra. E qual o problema? Licitação faz parte da minha função. Eu tenho que abrir as licitações para trabalhar, né? E o DENIT sabe muito bem disso. Então, apareceu um outro tipo de serviço. Não estava previsto no contrato de trabalho. O que eu faço? Faz de conta que você pintou e aí você troca aquela peça? Isso está errado. O que é o certo? Abre uma nova licitação e vamos correr atrás de mais recursos para atacar aquilo ali. Então, esses 30 milhões não vão dar para fazer, mas a gente já está ciente disso e vamos correr atrás, porque o governo vai entregar as pontes em condições de uso, né? Os comentários que foram feitos aqui, muito pertinentes, eu fico feliz que, né, a sociedade comece a pensar assim. Eu, como, né, da área de engenharia, a gente sofre a vida inteira, né? Sempre, para inaugurar a obra, tem fila, né? Agora, depois, para manter o recurso, cadê todo mundo que inaugurou, né? É complicado. Então, efetivamente, eu acho que há necessidade, talvez não me comprometo, mas vamos pensar nisso aí, né? A lei me ajuda nisso, começar a pensar em alguma legislação para linkar alguma parte do orçamento com essas estruturas, e conto com a Assembleia nisso aí, porque, né, tem que ser lei, senão o dinheiro vai para cá, vai para lá. Nós temos ontem nós estávamos na reunião do colegiado. 25 mais 15%, educação, saúde e outros. Infraestrutura está no outros. Quer dizer, quando chega na divisão do orçamento, onde é que está a infraestrutura? No outros. Ora, mas a infraestrutura não é básico? Não é ali que vai rodar a ambulância? Então a saúde é 25% do orçamento. Tudo bem. E a ambulância vai rodar onde? Para chegar no hospital. E nós não temos, então, essa legislação, ela protege bastante saúde e educação corretamente, é a função do Estado, segurança, etc. Mas a infraestrutura é a base. E nós vemos que a nossa legislação não amadureceu nisso ainda. A gente ainda cobra da infraestrutura, mas não aporta em lei, corretamente, no orçamento, os recursos
principalmente a manutenção. Porque quando fala em investimento, aí tudo bem, vamos correr atrás do dinheiro, é financiamento, é não sei o quê, mas e a manutenção? Então, esses dados que são colocados aqui são tristes, mas são a realidade do país. Não pensamos em manutenção. Mas não adianta o pessoal da infraestrutura pensar. Quem tem que pensar é quem está redigindo a lei e preocupado em dar o aporte de recursos necessário, né? Desculpe se falar demais, né? Agradeço aí a presença, também aproveito para me desculpar aí, houve uma série de dificuldades para a gente estar inserindo isso na agenda. Eu acho que até o deputado aqui ficou chateado com a gente, mas eu peço que releve. De modo algum estaremos nos furtando a comparecer a essa casa para prestar esclarecimentos, a hora que for, nem de receber nenhum dos deputados lá. Só que, às vezes, poxa, a gente não é dois, é difícil, né? Não dá para a gente se dividir. Mas, então, agradeço muito o convite, a oportunidade e colocamos ali a Secretaria à disposição para a gente estar sempre conversando. E, como eu falei, não só essa, mas todas as obras que estaremos conduzindo, a transparência total. Quem quiser saber o que está acontecendo, é só chegar e perguntar. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, secretário Carlos Hassler. O deputado Volney, ele não seguiu a ordem da fila de inscrição, mas gostaria de fazer uma intervenção. Então, eu vou abrir a palavra para o deputado Volney para depois finalizar a nossa reunião da comissão. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente João. Estou aqui como um visitante nesta comissão nesse momento, mas não por questões de simplesmente ser curioso aqui, mas são assuntos pertinentes e nos interessam. Eu sou um representante no Estado. Agradecer a oportunidade, João. Mas já que o nosso secretário está aqui presente, só para levar a informação ao povo catarinense. A gente sabe que a pauta aqui do secretário é específica por assunto ponte, né? Mas aproveitando a oportunidade de fazer 2 perguntas e de resposta rápida também. Muito curta. Uma pergunta de como está o andamento da manutenção das nossas rodovias estaduais, uma vez de que já estamos no 4º mês desse governo, então logo tem o temporal, tem chuvas e tudo mais, e as rodovias nesse momento elas precisam principalmente do tapa-buraco, da roçagem, da limpeza de canaleta, e nós percorrendo o estado num todo vimos que a situação está bastante complicada mesmo. E não tem a desculpa hoje, porque estamos iniciando o governo e tal. Isso tem que ser uma continuação. Enfim, o cidadão catarinense ele está sofrendo com a falta dessa manutenção, que já vinha com falta de manutenção, mas é lógico, nós esperamos que o governo tome realmente providência. Como está, então, o andamento para a contratação de empresa ou firmar convênio com o município? Enfim, qual é a proposta do Estado e o tempo para implantar algum trabalho para fazer a recuperação das nossas rodovias? E a segunda pergunta de como está também o andamento, daí de forma específica, da nossa Serra do Rio do Rastro, que não tão diferente quanto as pontes que ligam a nossa ilha, mas também o nosso litoral ao Planalto Serrano, via sul do estado, que realmente nós esperamos lá a liberação de 15 toneladas de carga, então logo está limitado a 15 de PBT, né? E nós precisamos que seja diferente. Então, como está o andamento disso? Eu acho que isso interessa também a todos os catarinenses, só aproveitando a oportunidade de ele estar aqui presente, para não ficar lá buscando a sua agenda ser ocupada num outro momento. Então, se puder responder sobre isso, eu fico muito agradecido. Obrigado, João. Obrigado, deputado Volney. Com a palavra o secretário Carlos Hassler. Bom, começar pelo Rio do Rastro. Então, nós estamos aí fazendo a manutenção lá. A decisão foi fechar aquelas rachaduras nas placas existentes para que interrompamos o processo de percolagem, né, da água penetrar pelas rachaduras e começar a descalçar as placas de concreto, né? E tão logo nós terminamos esse trabalho, a ideia é estar aumentando aí a capacidade de peso. Temos uma ação paralela a essa, que seria a colocação das balanças, né? Mas aí, como nós não as temos de pronto, ainda teremos que fazer licitação, talvez isso demore um pouquinho. Então, eu estou conversando com o governador se ele vai esperar as balanças ou não para fazer a liberação ali para a carga de caminhão mais 15 tom líquida, né? Com relação à manutenção das rodovias, então, qual que é a estratégia que nós adotamos aí ao chegarmos e vemos a situação crítica que o Estado se encontra? Nós definimos aí um valor que é pouco, mas é o valor pé no chão,
que a gente tem certeza que vai conseguir, que são R$ 2 milhões mês para manutenção, e esse valor distribuído pelas nossas superintendências, de modo que elas, em recebendo, acionem as empresas terceirizadas para fazer a manutenção. Após a primeira descentralização, comecei a me incomodar, porque aí se distribui, porque não gastou, porque não tem quantitativo na licitação, porque a licitação, o contrato tal já venceu, e aí você toma ciência que há problemas administrativos de gestão interferindo, infelizmente, na manutenção. Estamos trabalhando para resolver isso, quanto antes estarmos com todos os contratos em dia, para que esse fluxo de caixa seja imediato. Descentralizou, executou a manutenção. Mesmo assim, eu até brinco lá na secretaria que eu já preparei o meu lombo aí para 1 ano de pancada, porque do jeito que está, eu posso despejar milhões em manutenção e ainda vai ter gente dizendo, estão fazendo alguma coisa? Porque está muito ruim. Mas eu tenho certeza que com essa ação, só com essa ação, em médio e longo prazo, a gente vai transformar aos poucos essa realidade. Mas não resolve tudo. Então, quais são as outras ações? Estamos aí com um projeto de parceria com as associações de municípios, de modo que as prefeituras, que é quem está na ponta da linha, está aqui os vereadores para não me deixar mentir, que sofrem realmente a pressão da população em cima dos problemas porque para o contribuinte não interessa se é estadual, federal, municipal, ele sabe que tem um buraco lá. E o primeiro que está na frente dele é o vereador e o prefeito. E por isso também são os que sabem onde estão os primeiros problemas e os mais importantes. Então essa parceria vai fazer com que a gente, aportando recursos para os municípios, eles executem também, junto conosco, a manutenção em partes da malha estadual, de modo a que os principais trechos tenham mais celeridade na manutenção e também menor custo, que já está provado que esse sistema de consórcio que eles estão adotando tem permitido fazer mais com menos. Então, a gente está querendo entrar em parceria com eles nessa parte. Sim, mas e o resto do recurso da manutenção? Por que não estão jogando? Porque nós temos diversos passivos de, vamos dizer assim, não manutenção, mas recuperação. Pontos onde houve desmoronamentos, onde a estrada desceu, agora esse ano já tivemos 4, 5 aí, e aí esse recurso, como o Estado não pode aportar da fonte 100, nós somos obrigados, para dar uma resposta mais rápida, mesmo que eu sei que é demorada, mas para poder fazer a reparação desses locais, nós temos trechos aí que estão meia pista há mais de 2 anos, então, daqui a pouco não tem pista. Então, a gente está querendo atacar esses pontos, resolver, e à medida que a gente for resolvendo essas emergências, o dinheiro também da manutenção vai aumentando mais, e aí sim, de 2 milhões, que a gente não vai abrir mão de descentralizar por mês, vai 2,5, daqui a pouco é 3, 4, à medida que o caixa vai melhorando. Por isso que eu digo que a médio e longo prazo a gente vai conseguir melhorar bastante a situação. Por enquanto, é apagar incêndio. Onde está pior, onde são os piores problemas, a gente vai despejando o recurso imediato que vai chegando. Era isso. Muito obrigado. Queria agradecer ao secretário Carlos Hassler, dizer que a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano está sempre à disposição da secretaria, do secretário, do governo, para qualquer esclarecimento, discussão, anúncio. Agradecer a presença do deputado Volney Weber, deputado Romil Titon, que é integrante da comissão e também presidente da CCJ, o doutor Daniel Paladino, que é sempre solícito às provocações de nós aqui, deputados, principalmente na comissão, o doutor Ronaldo Carione, que se faz presente aqui também, muito obrigado pela presença. E só para esclarecer, senão o Fábio de Anitápolis vai brigar comigo, a gente apresentou aqui e aprovou diversos requerimentos, e muitos deles, os 6, são de audiência pública. A gente aprovou aqui para fazer uma audiência pública conjunta com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Economia com relação ao contorno viário da Grande Florianópolis. Aprovamos aqui uma audiência pública com local, data e hora a serem definidos ainda para discutir a pavimentação da SC-108, que será realizada no município de Anitápolis. A apreciação de requerimento do deputado Nilson Berlanda para a realização de audiência pública a ser realizada no município de Correia Pinto,
para tratar sobre obras do aeroporto daquela cidade. A audiência pública do deputado Mauro de Nadal a ser realizada em Maravilha para discutir o entrocamento da BR-282 com a BR-158, seus trevos de acesso à cidade de Nova Erechim, Pinhalzinho, Nova Itaberaba, Iraceminha, Flor do Sertão, trecho São Miguel do Oeste a Chapecó. A audiência pública do deputado Vampiro a ser realizada em Jacinto Machado para discutir a pavimentação também da EC-108 Jacinto Machado Praia Grande, e do deputado Altair Silva para discutir a audiência pública no município de São João Batista, para discutir a rodovia também 108 no trecho entre o município de São João Batista a Major Gersino. Então, eu queria agradecer a presença de todos e declarar por encerrada a presente reunião da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano.